gravação da aula? Acho que não, né? Não, professor, é perfeito, muito bom. Tá. E depois eu vou colocar essa aula na plataforma, tá? A primeira aula, o pessoal da diagramação tá editando para ser postado. Aí essa aula também eu já vou estar gravando aqui, vou estar passando já para ser postado também. E eu acho que terça ou quarta-feira já vai estar na plataforma, tá bom? Ótimo. E no final da aula eu vou ficar ainda conectado. Se alguém quiser conversar sobre o tema, quiser conversar, tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? Eu vou ficar à disposição de vocês. E como eu falei, se vocês quiserem falar comigo depois por mensagem, o e-mail, o WhatsApp, fique à vontade que a gente conversa, tá bom? A gente pode até marcar um meet. Com alguns durante a semana eu marquei meet, né? Conversamos bastante pelo WhatsApp também com alguns alunos, então foi bem legal. Como eu falei, eu não pude dar o feedback para todos que postaram agora quinta, sexta-feira o trabalho, mas durante a semana eu vou conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje é dia 27 de julho de 2024, aula 2, né? E unidade 2. Hoje, gente, a gente vai aprender a fazer como fazer um referencial teórico, né? Como montar esse referencial teórico, como fazer as pesquisas das referências, como montar o nosso início do nosso trabalho, né? Vocês já definiram o tema, e em cima dessa definição do tema, a gente vai aprender a fazer nosso referencial teórico. O que é o nosso referencial teórico? O próprio nome já diz, referencial. Ele vai referendar todo o nosso trabalho, tudo que a gente for coletar, questionário, entrevistas, você vai fazer em cima do teu referencial teórico, em cima do que você levantou de referências. E o que é referencial teórico? É aquilo que já foi publicado, que existe sobre o tema, entendeu? Mas aqui durante a aula a gente vai aprender o que é esse referencial teórico, por que ele é importante e como fazer esse levantamento dele, tá bom? Então vamos lá. O que é pesquisa? Pesquisa é o processo sistemático de coleta, análise e interpretação de informações com o objetivo de responder uma pergunta específica ou resolver um problema. Lembra, vocês levantaram o tema. Esse tema tem uma hipótese e um problema, né? Então vocês vão fazer um processo na qual vocês vão coletar dados e depois analisar e depois interpretar essas informações e apresentar o resultado, né? Então, e nós vamos adotar a pesquisa científica. Lembre que existe outros tipos de pesquisas, tá? Outros tipos de metodologias, mas nós da academia, nós da universidade, vamos adotar a pesquisa científica, né? Que é o conjunto de princípios e técnicas e procedimentos sistemáticos utilizados para conduzir pesquisas e produzir conhecimentos de maneira rigorosa e confiável, né? Não é algo hipotético, não é algo que você vai inventar da sua cabeça, você vai analisar, vai coletar e analisar e interpretar também, né? Ela garante que o processo de investigação seja objetivo, replicável e baseado em evidências, contribuindo para a validade e credibilidade dos resultados. Olhem só, lembra que a gente falou para delimitar o tema? Quanto mais delimitar o tema, melhor? Pois é. Quando a gente fala que é algo replicável, por exemplo, a gente faz uma pesquisa. Vou pegar um tema aqui de um aluno que vai falar sobre licitação na Universidade Federal do Amapá. Então, quando você pega esse tema, você analisa, você encontra resultados. Esse tema, os resultados podem ser replicados em outras instituições. É isso que ele fala que é replicável. Ou seja, os teus achados, os teus resultados podem ser aplicados em outras instituições. Então, isso que é interessante. Por mais que você tenha delimitado ali no local, por exemplo, a Universidade Federal do Amapá, ou o Instituto Federal do Amapá, ou outro órgão, os resultados podem ser replicados em outros locais. Entendeu? Então, quanto às abordagens, né, isso aqui, gente, é metodologia, tá? Isso aqui vocês vão colocar na metodologia de vocês, que a gente vai aprender a fazer na outra aula, tá? Mas você vai colocar lá no início da tua metodologia, por exemplo, o meu artigo ou minha pesquisa, não é minha, eu estou colocando aqui no modo pessoal, mas a pesquisa será na abordagem quantitativa, qualitativa ou mista. O que é uma pesquisa quantitativa? O próprio nome já diz, né? É um estudo estatístico que trabalha com números.
que destina a descrever as características de uma determinada situação, medido numericamente a hipóteses levantadas a respeito de um problema de pesquisa. O investigador é o observador e não deve analisar subjetivamente o número dos obtidos. Então, é uma pesquisa que analisa números, quantidade, né? Ela analisa gráficos, analisa dados em números, né? E não analisa dados subjetivamente, ele analisa dados objetivamente, dados quantitativos, tá? Pesquisa na abordagem qualitativa tem como principal objetivo interpretar o fenômeno que se observa. Se caracteriza por atribuir interpretações de natureza subjetiva. Aqui, gente, vocês vão analisar a subjetividade, ou seja, a opinião. Vocês vão analisar o ponto de vista do que está sendo observado. Podemos citar aqui as entrevistas, né? Você, quando faz uma entrevista, você não está recebendo respostas objetivas. Você está recebendo respostas subjetivas, né? De acordo com o ponto de vista da pessoa que está sendo entrevistada. Podemos citar aqui os grupos focais. Quando você monta um grupo focal para debater um determinado tema, determinado assunto, você está recebendo respostas subjetivas de várias opiniões, várias ideias, entendeu? E diferente da pesquisa quantitativa, que é aquele número objetivo. Por exemplo, você pergunta: quem você vai votar na próxima eleição? Clécio ou Furlan? Aí você tem um dado lá 50% a 50%. E isso é objetivo. Você não tem opinião, por que você vai votar no Furlan? Ou por que você vai votar no Clécio? Aí quando você já tem essa resposta, você já tem uma resposta qualitativa. Deu para entender? Mas, professor, eu posso trabalhar os dois métodos, as duas abordagens? Pode. Você pode trabalhar uma pesquisa quali e quanti, sendo mais quali ou mais quanti, depende do que você vai pesquisar, entendeu? Que é uma mistura entre as características de pesquisa qualitativa e quantitativa. O estudo pode ser dividido em duas partes. A primeira consistindo na escolha dos dados de análise estatística e a segunda numa análise subjetiva de determinada problemática. Por exemplo, tem algumas pesquisas que vão precisar do IBGE, né, para pegar alguns dados, ou dados quantitativos das secretarias ou de algum órgão. Porém, na tua pesquisa você vai fazer entrevistas com gestores ou fazer grupo focal com a equipe de trabalho do local. Isso já é uma pesquisa qualitativa. Ou quando você aplicar um formulário eletrônico, não ponha só perguntas de marcar, né? Deixe lá umas duas, para não ficar muito longo também. Duas, a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula, né? Os métodos de levantamento de dados, tá? Deixe perguntas abertas e fechadas. Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha sobre isso? Sempre faço formulário nesse sentido. Não formulário muito longos, mas formulário que possa trazer respostas que possam ajudar você na sua pesquisa. Deu para entender? Aqui é mais uma comparação de estudos, né? Sobre a pesquisa quantitativa e qualitativa, para vocês entenderem melhor. A pesquisa quantitativa ela é objetiva, a pesquisa qualitativa ela é subjetiva, né? A quantitativa testa a teoria, a qualitativa desenvolve a teoria, né? Redução do controle de precisão, né? A qualitativa faz uma descoberta, uma compreensão, uma descrição, né? A quantitativa é uma mensuração, enquanto a qualitativa é uma interpretação. A quantitativa possibilita análise estatísticas, a qualitativa possibilita análise de conteúdo e do discurso, né? Do modo como as pessoas pensam, a ideia delas, né? Na quantitativa, o pesquisador mantém distância do processo, ele vai só pegar os dados, vai analisar em forma de números. A qualitativa, o pesquisador faz parte do processo, porque ele vai estar ali coletando informações mais precisas, né? Na quantitativa, testa as hipóteses, né? Por exemplo, eu gosto mais do lugar bonito, eu gosto mais do lugar do meio do mundo. Aqui ele permite testar essas hipóteses. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa, você gosta mais do meio do mundo ou do lugar bonito? Eu acho que é meio do mundo, vamos dar um exemplo.
Aí quando eu faço a pesquisa, eu percebo que 60% gosto mais do lugar bonito e 40% no meio do mundo. Eu estou testando minhas hipóteses, entendeu? Então ela permite testar de hipótese. Qualitativo, permite os pressupostos, né? Eu posso ter uma ideia, mas eu posso ter ao mesmo tempo supor algo, mas quando eu tenho a resposta da pessoa, eu já tenho certeza, né? O quantitativo, o raciocínio é lógico e dedutivo. No qualitativo, o raciocínio é dialético e indutivo, né? Pode ter várias interpretações, né? Várias ideias. Não consiste numa lógica, uma afirmação lógica, assim, é isso e pronto. Não. Depende muito do contexto, né? Do que está estabelecendo. No quantitativo, estabelece relações e causas. No qualitativo, descreve significados e descobertas, né? Quantitativo é generalista, né? E no qualitativo é particularista, porque ele vai coletar informações pessoais de cada indivíduo, né? De cada local. Quantitativo preocupa-se com a quantidade. Qualitativo preocupa-se com a profundidade das informações, com a qualidade, né? Você não vai se basear apenas em número, mas também na percepção do que está sendo investigado. Quantitativo descarta variáveis não representativas, né? Todas as variáveis são importantes, né? Então, esse quadro de comparação aqui é importante, tá? Para vocês entenderem qual é a diferença das duas abordagens, tá bom? Abordagens quanto à natureza, básica e aplicada. A básica. Neste tipo de estudo, normalmente, o pesquisador procura complementar algum aspecto ou mesmo uma particularidade de uma pesquisa anteriormente realizada. Visa aprofundar um conhecimento científico que já foi estudado. Trata-se de uma pesquisa teórica que demanda uma revisão bibliográfica, em que as ideias são apresentadas de modo sistematizado. Tá? Aplicada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pesquisa básica é muito importante em todo tipo de pesquisa, tá? Seja você utilizar só pesquisa básica, você não vai utilizar só pesquisa aplicada, você vai precisar da pesquisa básica para fazer o referencial teórico, ou até mesmo para analisar seus dados. Então você vai precisar da pesquisa básica na tua pesquisa. A pesquisa aplicada. Ao contrário da pesquisa básica, a pesquisa aplicada tem uma vista de produzir um determinado conhecimento que possa ser aplicado efetivamente na vida real. Que possa e ajude a alterar uma situação, um fenômeno ou sistema. O regulamento do TCC de vocês fala que vocês têm que resolver um problema que exista na sociedade, né? Então vocês vão acabar trabalhando tanto a básica como a aplicada, né? Porque vocês vão trazer um problema de um local e vão tentar resolver por meio do levantamento de dados e interpretação desses dados, né? E ela visa desenvolver e criar novas tecnologias perceptíveis para a sociedade, olha só, que podem resultar, por exemplo, na produção de novos produtos, medicamentos, né? Novos processos, no caso de vocês, novas teorias, novas formas de fazer gestão, né? Novas formas de procedimentos, né? Novos guias de planejamentos. Então, ela é muito importante e vai acompanhar vocês durante a pesquisa de vocês. Os conhecimentos oriundos da pesquisa básica são fundamentais. Olha, isso aqui é muito importante. Olha só, aquilo que eu falei para vocês. Os conhecimentos oriundos da pesquisa básica, que é o referencial teórico e outras coisas, são fundamentais para a consolidação da pesquisa aplicada, promovendo avanços científicos e tecnológicos na sociedade. Então, gente, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada andam juntos, tá? Vocês não vão fazer... Claro, como o TCC de vocês é algo que vocês têm que resolver um problema que exista, vocês não vão trabalhar só pesquisa básica, então tem que trabalhar aplicado também, tá bom? Quanto aos objetivos, isso é muito importante também. Tudo isso que eu estou falando, gente, vocês vão descrever lá na nossa metodologia. A abordagem da pesquisa é isso.
E quanto ao objetivo, ela é exploratória, descritiva, explicativa. Isso aqui tudinho faz parte da metodologia que a gente vai aprender na próxima aula, tá? A fazer. Então, quanto ao objetivo, ela pode ser exploratória, né? Que é uma sondagem. É o primeiro passo de todo o trabalho científico. Proporciona maiores informações sobre um determinado assunto. Facilita a delimitação de um tema de trabalho. Define os objetivos e formula a hipótese de uma pesquisa. Você vai explorar algo novo, você vai sondar, você vai entrar naquele mundo, você vai explorar algo, um assunto, um local ou determinada atividade, entendeu? Descritiva, como o próprio nome já diz, você vai descrever algo. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Pesquisas. Eu não acredito nas pesquisas, o resultado delas é sempre mentiroso. O outro fala, e como você chegou a essa conclusão? Foi uma pesquisa que eu fiz, né? Então, na descrição você vai trazer a descrição de algo, de que você está observando, né? Ele fez essa percepção dele, foi uma pesquisa que eu fiz dentro da descrição, uma descrição que ele descreveu do que da percepção que ele entende, né? Nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. O pesquisador, gente, aquele é neutro, ele vai só observar e analisar e anotar, entendeu? Ele não pode interferir, não faz isso, não faz aquilo, não. Ele vai só observar, ele vai só descrever uma realidade, entendeu? Características: técnica de padronização da coleta de dados, questionários, observação sistemática, né? Então, eu tenho alguns exemplos da pesquisa descritiva, né? Explicativa. Mas por que isso? É a história dos porquês, né? Causas e porquês. Um pouco mais complexo se comparado às anteriores, ao fato de, além do registro, análise e interpretação dos fenômenos pesquisados, também visa identificar suas causas e seus fatores determinantes, ou seja, ela visa dizer o porquê daquilo, a causa daquilo, o porquê daquilo existe, o porquê daquilo está acontecendo, um porquê existe aquele problema, né? Então essa que é a explicativa. Busca aprofundar o conhecimento da realidade, através da razão, dos porquês, das coisas, estando assim mais sujeito a erros, né? Então, é uma pesquisa que eu acredito que não vai ser muito utilizada por vocês, mas eu trouxe como exemplo aqui. Eu acredito que no caso de observando todos os temas que foram propostos, ou vai ser exploratória, ou vai ser descritiva, ou vai ser os dois, exploratória e descritiva, né? Cada pesquisa de vocês. Eu não vi nenhuma pesquisa, nenhum tema que relacione com pesquisa explicativa. Quanto aos procedimentos, técnicas de pesquisas. Olha só, gente. Pesquisa experimental. A pesquisa é realizada com uma abordagem científica, onde o conjunto de variáveis é mantido constante, enquanto a outra é metido com um assunto de experimento. É um dos principais métodos de pesquisa quantitativa. O exemplo mais simples de uma investigação experimental é o teste de laboratório. É mais utilizado por quem trabalha na farmácia, na parte de medicina, né? Na parte de saúde. Então, você vai experimentar, fazer análise em laboratórios. A própria engenharia, o pessoal de engenharia, né? Ele já possui laboratórios para analisar materiais, para analisar resistência, por exemplo, de concretos, então, de ferros. Então, é muito utilizado nessa área de tecnológica, mais tecnológica, né? A administração é uma área mais social, mais abrangente nesse ponto, assim, tá? Pesquisa bibliográfica. Isso aqui a gente vai passar por aqui, gente, não tem jeito. Método teórico, cujo foco é analisar diferentes ângulos e o mesmo problema pode apresentar. Ao consultar autores com distintos pontos de vista sobre determinado assunto, né? O que nós temos de pesquisa bibliográfica? Teses, dissertações, livros, artigos científicos, sites, onde vocês vão ver que a gente pode utilizar sites, só que com menos proporção, né? Todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa bibliográfica preliminar. Isso é muito importante, gente. É isso que a gente vai aprender a fazer agora.
você precisa fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, todo o trabalho tem uma pesquisa bibliográfica a ser feita, tá? Consiste na coleta de informações e materiais como livro, artigo, tese, dissertações, entre outros de caráter científico. Ele colocou aqui só científico, no caso, mas um site também, uma reportagem no site pode ser utilizado, um vídeo pode ser utilizado na tua pesquisa, desde que você faça referência deles na tua pesquisa, tá? Os dados utilizados precisam ser devidamente citados, olha, isso que eu falei, citados, embasados no assunto pesquisado. Na aula que a gente vai aprender sobre a BNT e sobre ética, a gente vai aprender que toda a informação que a gente pega, a gente precisa citar a fonte, tá? E o referencial teórico é algo que você vai trazer do que já existe. Se já existe alguma fonte, existe algum autor desses assuntos. Então, toda vez que você fosse fazer o teu referencial teórico, você precisa citar a fonte de onde você está pegando, tá? A gente vai aprender a fazer isso conforme as normas da BNT, tá? Pesquisa documental. Eu acredito que muitos aqui também vão trabalhar com a pesquisa documental, que é similar, né, à pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental não se limita somente à coleta de informações de caráter científico. Olha só, o pesquisador pode utilizar qualquer outro documento que tenha conteúdo útil para a sua pesquisa. Um exemplo, relatórios, relatórios de auditoria, guias. Então, você pode estar utilizando na sua pesquisa. Característica: toma como fonte de coleta dados, documentos escritos ou não. Quando ele fala escritos ou não, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você também pode analisar filme, por exemplo. Você pode analisar documentários, entendeu? Você pode analisar outras fontes de dados. Sendo que também você tem que referendar isso na sua pesquisa, colocar a referência de onde você está retirando na sua pesquisa, tá? Então é importante sempre tudo que você tirar, colocar na tua pesquisa a fonte, tá? Os dados da fonte. Ah, professor, mas por que eu preciso fazer isso? É muito simples, gente, porque existem direitos autorais. Se você pega a opinião de alguém, o trabalho de alguém e não cita a fonte, você está, entre aspas, gente, eu sei que é um termo forte, mas é isso mesmo. Você está roubando a ideia de alguém, tá? A gente vai ver isso na parte de ética, mas eu só estou dando um exemplo aqui hipotético para vocês tentarem entender por que a gente tem que estar referendando. E se o autor reivindicar aquilo, você pode estar respondendo aquilo na justiça. Então, se você não quer dor de cabeça, futuramente, isso é muito comum no meio acadêmico, gente, acontecer. De um professor ou de um pesquisador roubar a ideia do outro e não citar a fonte. Já aconteceu isso muito. Se vocês pesquisarem na internet, existe isso muito no meio acadêmico. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Ah, professor, eu tenho medo de utilizar. Não, você pode utilizar, desde que você cite a fonte. É por isso que eu pedi para vocês fazerem o relatório antiplágio, né, no final, que a gente vai aprender a fazer, para verificar se tem plágio. Plágio é você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de algo. Você não pode fazer, você tem que construir algo com as suas próprias ideias, entendeu? Vamos lá. Pesquisa de campo. O pesquisador atua diretamente no ambiente natural do seu objeto de estudo. A coleta de dados é efetuada em campo. Não se refere ao tipo ou característica da pesquisa, mas ao ambiente que elas estão realizadas. Deve ocorrer posterior à realização da pesquisa bibliográfica. Ah, professor, pesquisa de campo é eu trabalhar numa lavoura, numa coleta, numa floresta? Não, gente. Campo pode ser uma escola, pode ser uma instituição, pode ser um bairro. Então, a pesquisa de campo é você ir até esse local, tá? E trabalhar ali, né? Fazer as anotações, observar, né? Então, é isso que é pesquisa de campo. Ele fala campo, a gente pensa logo que é um local onde a gente planta, onde a gente cultiva as coisas, né? Não é isso, tá, gente? É um local que a gente está... O campo que a gente está pesquisando é uma biblioteca, um bairro, uma cidade, uma casa. Então, esse que é a tua pesquisa de campo, uma determinada região, tá bom? Estudo de caso. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse procedimento, porque eu acredito que, da maioria dos temas, seja estudo de caso que vocês vão trabalhar, tá, gente?
inclusive está escrito em algum sistema de vocês, tá? Ao contrário da pesquisa biográfica e documental, o procedimento nesse caso é empírico, ou seja, o pesquisador não fica restrito apenas a levantar informações teóricas, mas considera também observações e experiências, né? Consiste em uma profunda investigação acerca de um aspecto específico que abrange um determinado tema, um ambiente, um fenômeno, um indivíduo, né? Pode ser feita uma análise exaustiva de um ou mais casos, que permitam ser mais amplos e detalhado conhecimento, né? Eu, quando fiz o meu mestrado, a minha pesquisa foi estudo de multicasos. Eu fiz uma pesquisa sobre os núcleos de inovação e tecnologia, na gestão dos núcleos de inovação e tecnologia e transferência de tecnologia. Eu não fiz só a nível de universidade, Unifap, eu fiz a nível de Brasil. Nós temos, em média, 134 NITs, né, no Brasil. Eu consegui coletar 84% de dados de NIT do Brasil e dos 27 estados, né? E foi algo bem interessante, porque às vezes a gente acha difícil, né? Pela fronteira, eu estou aqui na Amapá, eu não vou conseguir fazer uma coleta a nível de Brasil. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue romper muitas barreiras, né? E conseguir dados e coletar dados, mesmo estando em locais muito distantes, né? Claro que isso não vai ser exigido de vocês, né? Mas quando vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, ele exige muito mais do que uma instituição, um local. Ele exige que você analise algo amplo, assim, algo que possa impactar a sociedade, né? Então, e claro, isso não vai ser exigido agora de vocês. Vocês vão delimitar o tema quanto melhor delimitar, melhor para vocês e para a gente também, tá? O objeto a ser pesquisado nesse tipo de pesquisa pode ser o indivíduo, a empresa, olha só, interessante, uma atividade, uma organização ou até mesmo uma situação. Eu acredito que a maioria, 80% dos trabalhos que vocês vão desenvolver, seja estudo de caso, né? Vocês vão analisar uma instituição, né? Observar uma instituição, um órgão privado, né? Então, eu acredito que seja essa técnica que vocês vão utilizar para o desenvolvimento do trabalho de vocês. E isso vocês vão colocar lá na metodologia de vocês, descrever. Além de colocar essas técnicas, vocês vão descrever como vocês vão fazer a coleta de dados, tudinho. Isso é metodologia, mas a gente vai aprender na próxima aula. Estou dando só um spoiler da próxima aula. Pesquisação. Olha só, é muito parecido, gente, com o estudo de caso. Só que a pesquisação, ela tem algo a mais, né? Olha só, eu gosto da pesquisação. Tem alguns aqui, eu acredito que também seja a utilização de pesquisação. O pesquisador, nesse tipo de pesquisa de campo, tem um envolvimento direto com objetos de estudo. Ocorre uma interferência por parte do pesquisador, olha só. Ocorre uma interferência por parte do pesquisador, tá? Que resulta em uma mudança no meio investigado, né? Olha só, isso é muito legal, né? Ocorre uma interferência por parte do pesquisador que tem uma mudança no meio investigado, ou seja, ele tem um problema, né? Ele vai interferir nesse problema e vai melhorar esse problema no meio que ele está investigando, tá? Mas para você fazer uma pesquisação, você precisa ter liberdade, você precisa ter livre-arbítrio para estar se movimentando ali. Então, ela tem essas burocracias, né? Para que ocorra tal mudança, o problema da pesquisa precisa ser prático, com a elaboração de um plano de ações. Olha só, isso é muito, muito comum para vocês administradores, para nós administradores. Plano-ação. Quando você fala em planejamento, guia, no final, gente, tem que ter um plano-ação. O que é o plano-ação? Você já viu falar da espinha de peixe, né? 5W2H, né? Como fazer? Como melhorar, né? Então isso aqui, a pesquisação utiliza um plano-ação, né? É necessário para solucionar um problema proposto. Eu estou com esse problema. Você pode melhorar esse problema assim, 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 assado, entendeu? É um plano que a empresa ou o local vai seguir para melhorar aquele problema, entendeu? Elaborado por vocês. Por fim, analisar quais foram as alterações que a pesquisa trouxe.
para o ambiente investigado. É um pouco mais demorado, gente. Talvez quem for seguir a pesquisação, é melhor fazer um estudo de caso, porque você vai ter que coletar os resultados daquela tua... Você vai propor as ações lá e depois você vai dar um tempo que aquelas ações sejam implementadas. Depois de um tempo, você vai voltar e vai analisar se aquelas tuas ações tiveram efeito. Deu para entender? Então, essa é a pesquisação, por isso que ela se chama pesquisação. Então, ela começa com a identificação de uma preocupação temática, uma abordagem ou problema, né? Depois, ela consiste na elaboração de um plano de atuação. Depois, no desenvolvimento do plano e coleta de dados sobre essa sua implantação. E depois, uma reflexão, uma interpretação dos resultados e do replanejamento, tá? Aqui é um quadro de como que funcionam essas características, né? Envolve a transformação e a melhoria de uma realidade. É uma pesquisa que envolve a colaboração das pessoas. Então, às vezes você chega no local, né, para pesquisar, as pessoas não estão afim, não estão dispostas a colaborar com você, né? A dar algum documento ou dar alguma informação. Já aconteceu muito isso comigo e eu acredito que deve acontecer muito com vocês, né? Você chegar no local e as pessoas baterem na tua porta, você não conseguir coletar. Muitas vezes você vai ter que acionar o serviço de informação, né? A ouvidoria, para conseguir informações, né? Isso é muito comum. Eu, quando fui fazer minha pesquisa, eu estava faltando 2 estados para me fechar 100% a nível de Brasil, né? Que era o Acre e me esqueci qual era o outro estado. E eu mandava e-mail, mandava mensagem, eles não me respondiam. Aí eu tive que entrar na ouvidoria, aí via serviço de informação. Aí que eles me responderam, entendeu? Então, às vezes você tem essas dificuldades na pesquisa, tá? É realizada pelas pessoas envolvidas na prática que se pesquisa. Parte da prática de problemas práticos. Então, você vai identificar um problema e vai fazer com que esse problema seja resolvido na prática. Envolve uma reflexão sistemática da ação, ou seja, você vai chegar lá, olha, esse problema pode ser resolvido assim, através desse processo aqui. Bora seguir, vamos, você vai vender aquela ideia, né? O elemento de informação é essencial e fundamental no processo de pesquisação, né? Ou seja, você vai formar a equipe lá, você vai capacitar aquele pessoal para melhorar as ações naquele... Então, é uma pesquisa mais demorada, gente, tá? Quem for optar com pesquisação tem que tomar cuidado com o tempo, porque vocês também não têm todo o tempo do mundo para estar realizando uma pesquisa, né? Então, cuidado quando quem for utilizar a pesquisação, tá? Pesquisa participante. Ao contrário da pesquisação, o investigador na pesquisa participante... Deixa eu só permitir aqui o Rodrigo entrar. Ao contrário da pesquisação, o investigador na pesquisa participante não precisa interferir diretamente na realidade do meio investigado, né? Essa pesquisa é caracterizada pela máxima integração entre participante e pesquisador com o ambiente meio natural que engloba o objeto de estudo. Aqui na universidade é muito comum, gente, no nosso estado, né, a gente fazer pesquisas sobre os indígenas, sobre os ribeirinhos, sobre os quilombolas, né? E a pesquisa participante, ela te obriga a você viver lá, morar lá. Vocês sabiam disso? Você vai observar a cultura daquelas pessoas, o modo de vida delas, você não vai interferir. Você vai analisar, identificar problemas, depois você vai propor soluções sem interferir, tá? Essa é a pesquisa participante. No meu primeiro projeto de doutorado, eu propus uma pesquisa participante na comunidade quilombola do Curiaú, né? Numa seleção que eu fiz, mas é bastante interessante. Mas ela é bem difícil, porque ela exige custos, porque você vai morar nesse local, você vai morar nessa localidade para entender os culturas e costumes e dessa realidade. Tipo de pesquisa, né? Aqui é um quadro... Isso aqui, gente, você vai escrever na tua metodologia. A natureza da pesquisa, os procedimentos da pesquisa, a abordagem, os objetivos da pesquisa. Você vai estar escrevendo dentro da tua pesquisa, tá?
Isso aqui é só um desenho de como é que funciona, de como que os tipos de pesquisa que existem, que a gente vai ter que descrever na metodologia, tá bom? Pesquisador que não utiliza uma metodologia. Olha só, ponto de partida. Você não consegue, você parte de um local, mas fica muito difícil você chegar no ponto final, entendeu? Então, uma metodologia ajuda a você a ter um caminho mais limpo para chegar no final, né? Como mostra aqui o exemplo aqui embaixo, né? O pesquisador que utiliza uma metodologia. Então, você utilizando uma metodologia, é muito mais fácil você chegar no final do que você utiliza algo desorganizado, né? Vamos dizer assim. Deixa eu só beber um pouquinho de água, gente, rapidinho. Vamos continuar. Agora vamos aprender sobre os objetivos e justificativa da pesquisa. Objetivos. Como você já tem o tema de você já sabe o teu problema e tua hipótese. Agora você precisa montar o teu objetivo geral e o teu objetivo específico, tá? Os objetivos constituem a finalidade do trabalho científico, né? Por que eu quero fazer aquilo? O que eu quero alcançar com aquele tema, entendeu? Ou seja, o que se pretende atingir com a realização da pesquisa, né? Os objetivos devem iniciar com o verbo no infinitivo, tá, gente? Analisar, estudar, interpretar, buscar. O verbo sempre está no infinitivo, com R no final, tá? E não pode ter mais de um verbo, tá, gente? Analisar e identificar, não, é só um verbo, tá? Se o problema da pesquisa é a questão a ser investigada, o objetivo é o resultado a ser alcançado. Objetivo geral, onde chegar, o que tu espera da tua pesquisa? Então esse é o teu objetivo geral, tá? Objetivos específicos, passos necessários para se chegar lá. Você vai listar ali 1, 2, 3, 4, os passos que você espera fazer para se chegar no objetivo geral. Deu para entender? Ficou claro aqui, gente, o que é esse objetivo geral e objetivo específico? Alguma dúvida? Fica à vontade, gente, de interromper e fazer perguntas, tá? Porque isso aqui é muito importante para vocês, tá bom? Vocês vão ter que desenvolver o objetivo geral e o objetivo específico, tá bom? Justificativa, gente. O que é a justificativa da pesquisa? O porquê você está fazendo aquela pesquisa? Por que você está realizando aquilo? Ah, porque eu quero. Não, isso não é resposta. Existe uma justificativa para você estar fazendo algo, né? A justificativa tem o objetivo de justificar algo. Em outras palavras, é explicar a causa, o motivo, a razão, a circunstância de que fazem defender esse tema. Quando a gente faz mestrado, doutorado, durante as aulas tem uma disciplina lá que é seminário de projetos, né? Você tem 10 minutos para defender o teu tema, justificar o teu tema, por que você está seguindo ele. Aí você tem que dizer, né, justificar por meio de referências por que você escolheu aquele tema. E você é avaliado por uma banca de 3. Isso já no pré-projeto, antes da qualificação e defesa, né? Então, a justificativa é isso, você dizer por que você está, motivar, né, a razão, a circunstância de defender aquele tema. O autor justifica seu estudo, suas motivações e aponta contribuições que ordem prática ou o estado da arte, o conhecimento da área, entendeu? Relata a importância do estudo para a área na qual está envolvida. Ah, professor, mas aqui eu posso colocar uma motivação, uma justificativa pessoal? Sim, pode, mas você não pode só colocar a motivação pessoal. Por exemplo, eu já vi dissertação, monografia, de pessoas que estão pesquisando sobre parentes ancestrais da pessoa. Mas ele justifica por que ele está pesquisando sobre essas pessoas. Ah, porque eles tiveram uma correlação com esse tema, nessa fase do mundo e tal. Então, você não pode só colocar uma motivação pessoal, uma justificativa pessoal, mas também que venha junto de uma justificativa teórica, né? Uma justificativa plausível, né? Tá bom? Então, vocês vão ter que também elaborar também uma justificativa para o trabalho de vocês.
Sempre importante, gente, que vocês tiverem referência, que ajude vocês a fazer a justificativa, colocar as referências, tá bom? Mas, para montar os objetivos e a justificativa, o que preciso fazer, né? Como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou montar isso? Eu vou montar da minha cabeça? Vou montar observando? Claro que não. Você precisa ler muito. Ler muito. Ler é muito importante, gente. Ler qualquer coisa que você faz na vida científica, na vida acadêmica, você precisa ler muito. E ler te traz conhecimento, ler te traz poder, tá? Então você precisa ler muito. Isso permite ao pesquisador compreender e aprofundar o tema estudado, e identificar lacunas na literatura existente e assim formular Professor, objetivos. Oi, pode falar. tem um jornal que diz que ele nem sabe mais, né? Isso. Faz sentido, né? Faz sentido, com certeza. É o slogan do jornal. Isso, é muito importante ler. Hoje a gente pega tudo na internet pronto já, né? Aquelas informações no Twitter já reduzidas, né? E muitas vezes a gente pega informações do Instagram, do Facebook, e a gente não procura saber a verdade daquelas informações. Muitas vezes por preguiça mesmo de ler, né? De ir atrás daquelas informações, né? Mas é muito importante a gente não acreditar tudo que a gente vê ou fala pra gente, né? É importante sempre a gente ir atrás de mais informações, para as pessoas não persuadirem a gente, entendeu? Eu achei interessante, não sei se você, eu gosto muito, eu não digo assim, eu já fui aquela pessoa que disse assim, eu não gosto de política, eu odeio política. A gente não pode ser assim, gente, eu aprendi isso, porque assim, política faz parte da vida da gente, a gente precisa entender, precisa interpretar, saber das coisas, porque ela envolve muitas coisas na vida da gente. Um lazer, uma política pública, então a gente precisa, a política faz parte da vida da gente. Eu assisti o debate, né, do Biden com o Trump, né, e lá, quando eles falavam alguma coisa, a pessoa que estava participando do debate lá, que estava introduzida ali o debate, ela dizia se aquilo que o candidato falou era mentira ou não. Se era verdade ou não. Eu acho isso interessante. Ele trazia, não, essa informação não é verdade, porque existe isso aqui. Eu acho isso legal. Eu acho que isso vai ser introduzido também agora nos próximos debates, aqui no Brasil, né? Então, isso que tirou o Biden, desestabilizou o Biden todinho, porque ele trouxe muitas mentiras ali, né? E acabou desestabilizando ele e acabou gerando essa repercussão toda de que ele estava lelé da cabeça, né? Então, para você ver, ler é fundamental em tudo. Você tem muito poder quando você lê. E de várias fontes, você não pode tirar só de uma fonte, né? Então, é isso que o Saulo colocou aí, né? Poder ler traz saber, né? Isso permite o pesquisador compreender o aprofundamento e tema estudado, identificar lacunas na literatura existente e assim formular os objetivos claros e uma justificativa robusta para a pesquisa. Quando você estiver fazendo o referencial teórico, você vai olhar que eu posso fazer isso aqui como objetivo, eu posso melhorar meu tema, eu posso pegar isso aqui como justificativo, entendeu? Você escolheu o seu tema. Professor, eu escolhi esse tema, mas eu li aqui a literatura, eu vi que eu posso melhorar mais e modificar. Ainda dá tempo? Claro, você está no início da tua pesquisa. Você escolheu um tema para você ir atrás de informações, entendeu? A pesquisa não está pronta e acabada. Você vai atrás de mais informações, entendeu? Essa é a prática, amplia o conhecimento e a visão crítica. Quanto mais a gente lê, gente, mais a gente vira críticos, debate do assunto, vira conhecedor do assunto, né? Eu tenho certeza que vocês vão sair uma pessoa antes e depois da graduação, porque uma graduação ela te instiga a ser crítico, instiga a estudar, né? Então eu tenho certeza que vocês vão, muitos aqui já têm uma graduação, eu sei, né? Mas vocês vão sair uma pessoa antes e depois. Depois vocês
futuramente vocês me falam, professor, você mentiu para mim, eu não estou sendo outra pessoa. Tá bom? Então depois vocês me encontrarem na rua, olha, aquele professor é mentiroso, ele falou isso para mim, tá bom? Essa prática amplia o conhecimento e a visão crítica, essenciais para a construção de um trabalho acadêmico de qualidade, tá, gente? Então, isso é muito importante ler. Ler extensivamente diversos tipos de material, como livro, artigo, tese, dissertação, entre outros. É fundamental para desenvolver uma sólida fundamentação teórica e um referencial teórico bom, tá, gente? Então, vocês precisam ler muito, muito mesmo, tá? Referencial teórico. O que é o referencial teórico, gente? Implica em detectar, consultar e obter referências de outros materiais úteis para o propósito de um estudo, do qual se extrai e recompila as informações referentes necessárias para delimitar um problema de pesquisa. Ou seja, você vai pegar informações que já existem para fazer o levantamento de dados, tá? Significa localizar e resumir estudos de um tema. Olha, revisão da literatura deve ser seletiva. Daqui a pouco a gente vai aprender isso, tá? Eu vou fazer na prática isso com vocês, tá? Fontes primárias, que é artigos, né? Livros, secundárias, terciárias, entrevistas, estudo de casos, fases. Existem várias fases, mas aqui eu vou trabalhar resumidamente. Revisar, detectar, consultar, extrair, integrar. Integrar é você pegar todas essas informações que você fez e transformar no teu referencial teórico. Apoia-se na busca pela internet e sua finalidade é obter referências ou fontes primárias. Professor, eu vou só utilizar a fonte da internet? Não, gente. É muito mais fácil você fazer busca na internet. Mas antigamente, gente, existiam as bibliotecas públicas, né? Eu lembro aquela que ficava ali na praça, na frente da praça. Não existe mais, né? Em Santana tinha uma biblioteca, eu não sei se no Oiapoque, Vitória de Jaíro tinha uma biblioteca, né? Era comum ter essas bibliotecas, era muito mais difícil fazer pesquisa nessa época, porque nem tudo que tu queria tinha ali na biblioteca, né? E às vezes tu tinha que comprar livros, né? Nós temos a biblioteca da universidade aqui também. Nós temos uma plataforma de e-book, não sei se vocês já tiveram acesso a essa plataforma aqui na universidade também. Então, essa também pode ser outras fontes de pesquisa para vocês, tá bom? Claro, se torna muito mais difícil, porque você vai ali, às vezes com Ctrl+L, Ctrl+F, você encontra um termo. No livro, não, você vai ter que ler ele todinho para encontrar alguma informação útil para você, para sua pesquisa, entendeu? Então, fica a dica, tá? A referência pode ser livros, artigos de revistas acadêmicas científicas, que são jornais, né? Exposição de trabalhos apresentados em atos acadêmicos, congressos, seminários, vocês podem utilizar como referências, teses, dissertações, monografias, entre outros, tá? Obtenção em bibliotecas físicas, como eu falei, e bibliotecas eletrônicas, bases de dados, livrarias virtuais, né? E outras fontes de dados, né? Então você tem várias formas de obter essas informações, né? Alguns websites para busca de referência, gente. Eu não vou entrar aqui agora, porque eu vou entrar no final, eu vou entrar uma por uma para ver como é que a gente faz uma busca de um tema de pesquisa, tá bom? Então no final eu vou entrar um por um para a gente vai fazer na prática isso aqui. Como fazer o levantamento do referencial teórico? Primeiro passo, defina palavras-chave relevantes e sinônimos para a sua pesquisa. Você tem um tema. Defina quais palavras-chave você vai utilizar para fazer a busca, tá? Gestão hospitalar, um exemplo, estou dando exemplo aqui, tá? Licitação, má gestão, eficiência, economia, né? Então, defina quais palavras-chave você pode utilizar para estar de 2 a 3 palavras. Não utiliza muito, não. 2 a 3 palavras. Então, já podem fazer esse exercício. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente pode estar fazendo esse levantamento do referencial teórico, tá bom? Pré-leitura. Faça uma pré-leitura. Um reconhecimento que examina as palavras-chave. Folha de rosto, os índices, bibliografia, as citações no pé da página, no prefácio, a introdução, conclusão, tratando-se do livro, recorrer à introdução e ao final.
Gente, você faz uma busca ali, né? Com as palavras-chave, tá? Você acha 1.200 referências. Professor, precisa analisar 1.200 referências? Não, gente. Vocês vão selecionar, tá? Dali. Como é que eu vou selecionar? Você vai ler o título. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Descarta. Ah, o título não está falando. Eu vou aqui no resumo. Ah, o resumo. Ah, interessante. Isso aqui o resumo não está falando nada. Eu vou ali no índice. Ah, eu vou ali na conclusão. Você não vai ler todo o arquivo. Você vai fazer uma seleção, uma pré-leitura. Você vai ler o título, o resumo. Vamos dizer que de 1.200 eu reduzi para 500. Um exemplo aqui, hipotético, tá? Para 500. E desses 500 ainda eu reduzi ainda mais para 150, tá bom? Então você não vai analisar tudo aquilo. Você vai analisar de forma seletiva, tá, gente? E o primeiro passo para você selecionar é você analisar o título e o resumo e, se não ajudar, a conclusão, tá bom? Leitura seletiva. Somente as informações que podem contribuir sobre o problema é que serão selecionadas. Olha só. Elimina as dispensáveis para fixar no que realmente interessa. Então você não vai selecionar tudo, tá, gente? Leitura crítica. Depois que você selecionou, você vai ter a capacidade de escolher as ideias principais e de diferenciá-las entre si, das secundárias, de uma visão geral. A análise, a síntese, você vai fazer o fichamento, né? Você vai escrever de acordo com o seu ponto de vista a ideia de determinado material, tá? Leitura interpretativa. Procura saber o que realmente o autor afirma, o que informações transmite, para a solução dos problemas reformulados na pesquisa, hipóteses, teses, provas e conclusões, né? Existe o número certo de referência que eu devo analisar? A resposta é não. Se você me perguntar, professor, quantas referências eu preciso para fazer um artigo? Eu digo assim, não existe um número exato, gente, tá? Não existe um número exato. Mas eu afirmo para vocês, quanto mais, melhor, tá? Quanto mais referência, melhor. Claro que você não vai pegar 50, 100 referências, tá, gente? Isso é muito também para um artigo. Mas você vai pegar ali como sugestão mais 30, mais 25, tá? Para ajudar vocês na referência de vocês, tá bom? Mas não existe algo assim que diga, preciso de 10. 10 é pouco, gente, tá? 10 é pouco. 15, 20, 50, 100, não, tá? Não existe esse número mágico, né? Vai muito do que você está pesquisando. E quanto mais você se aprofunda no assunto, mais você vai encontrar referências, tá, gente? Então, quanto mais, melhor para vocês, tá bom? Como sabemos que tem uma revisão adequada da literatura? Respondendo as perguntas abaixo, tá? Procuramos em algum onde havia tese de dissertação sobre o tema de interesse. Então, procure documentos que tenha teses, dissertações, artigos que falem sobre o tema de interesse de vocês. Recorremos ao menos 2 bancos de dados de referências. Sempre faço busca em mais de um banco de dados, tá? Não faço em só um. Faço sempre em 1 ou 2, tá? Não faço mais que isso, senão vocês vão se atrapalhar, tá bom? Pedimos referência de que pelo menos 5 anos atrás está em dia até hoje. Faço buscas de referências dos últimos 5 anos. Isso aqui é uma coisa que a CAPES pede e a revista científica pede. Eles não gostam de referências muito, muito antigas, de 10, 15 anos. Claro, se for algo bem relevante, que tem que fazer parte da pesquisa de vocês, não tem problema estar lá. Mas 90% da referência de vocês tem que ser dos últimos 5 anos. De hoje, dia 27/7 de 2024, até 5 anos atrás. Quanto mais recente, melhor para vocês, tá bom, gente? Procuramos em diretórios, sites de busca e espaços apropriados pela internet, ao menos 3. O autor traz isso, ao menos 3, mas eu não concordo. Eu acho que tem que ser no máximo 2, tá? Então você não vai fazer uma busca no Google, gente. Você vai fazer uma busca no Google para tentar definir teu tema e tal.
você vai escolher um banco de dados. Até porque, gente, isso você vai ter que colocar na tua metodologia. Analisou, fez uma busca por referências no Google Acadêmico e foram encontradas 100 referências. Dessas 100 referências, selecionou-se 20 para a realização da pesquisa. É mais ou menos assim que vocês vão escrever na metodologia de vocês. Então, faço sempre em banco de dados confiáveis, tá bom? Consultamos no mínimo 4 revistas científicas que costumam abordar sobre o tema e formulação de interesse. Quando vocês forem fazer a busca de vocês vão ver que tem revistas que trabalham mais sobre o tema de vocês do que outras. Então, vocês vão dizer, olha, quando eu fiz a pesquisa, verificou-se que essa revista trabalha o tema de forma bastante o tema. Então, trouxe no banco de dados da revista, fez pesquisa, onde encontrou-se mais 10 artigos, por exemplo, tá? Então, quando vocês forem ler o referência teórica, vocês vão ver que tem revistas que trabalham mais o tema que vocês vão estar trabalhando. Então, isso vai ajudar você. Entra no site da revista e faz a busca lá, que vocês vão encontrar mais referências sobre o tema de vocês, tá bom? Esse aqui é só uma sugestão para vocês estarem auxiliando na pesquisa de vocês, tá? Pronto, selecionei referências que irei usar. Terminei meu referencial teórico? Não terminou seu referencial teórico. Mas, professor, e agora? O que eu vou fazer? Organização, gente. Você vai organizar suas ideias. O que é melhor? Uma biblioteca organizada ou uma biblioteca bagunçada? Então, você vai organizar suas ideias para que você possa observar e escrever seu referencial teórico, tá? E isso é uma ação muito importante. Você tem que ser organizado, tá? Isso era muito comum, não sei se ainda é, gente. Antigamente, a gente utilizar nos livros, né? Nos livros físicos, né? Aqueles marcadores, né? De texto, ou aquelas notas que a gente prega, né? E escrevia alguma coisa, né? Era muito comum para se organizar melhor. Só beber mais um pouquinho de água, gente. Não esqueça de beber água. A água é importante na vida da gente, tá? Se eu vivesse no mundo apocalipse, eu não queria que faltasse café, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, é café. No dia que eu for no Iapoca, Vitória de Ari, meninas, e eu vou querer um café. Eu vi vocês postando aí num grupo aí, um cafezinho da tarde que vocês estavam marcando, viu? Tô brincando, gente. Professor, substituir a água pelo café, né? Né? Aí não... Eu já ia sugerir também. Que não tem que botar. O sistema nervoso central deu uma mensagem, mete a água. Bora ver se ele aceita. Verdade, isso é verdade. Então vamos lá, gente, continuar. Gente, quando vocês estiverem fazendo o referencial teórico de vocês, não pensem só na palavra referencial teórico, tá? Pensem também em subtítulos do referencial teórico. Por exemplo, depois de identificar a literatura útil, é importante apresentá-la de maneira organizada. Desenvolver um mapa da literatura, um quadro visual, hierárquico, um fluxograma, um circular, entre outros. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre gestão da inovação. Eu vi que é importante eu falar um primeiro tópico aqui, o que é inovação? Eu vou criar esse item, esse subtópico aqui do meu referencial teórico. Qual a importância da gestão da inovação? Outro subtópico. Então, trabalho o referencial de vocês em subtópicos que vocês possam estar dividindo o referencial teórico de vocês. Subtítulos, subtemas, entendeu? Então, tem revista, gente, que vocês vão ver que ela fala que o referencial teórico é a introdução. Não precisa escrever mais nada. É só escrever a introdução lá, colocar lá, referendar, não precisa colocar subtópicos. Mas tem revista que pedem subtópicos, né? Subtítulos. Então, quando vocês estiverem fazendo o referencial teórico de vocês, façam também subtópicos, não tem nenhum problema, tá? É importante vocês fazerem isso, até para vocês visualizarem melhor a ideia de vocês, tá bom? Sugestão.
Professor, como é que eu vou organizar meu referencial teórico? Eu trouxe aqui uma sugestão, tá? De procedimento utilizado para a organização de referenciais teóricos e uma pesquisa científica. Essa planilha eu deixei lá no Google, lá no Moodle, para vocês darem uma olhadinha, tá, gente? Então, vocês podem estar entrando lá e vendo como é que funciona. Primeiro, a ordem aqui das referências, tá? Vocês vão colocar a ordem. Segundo,